prazer, meu nome é Maria, sou cartomante, caso você não me conheça, e esse aqui é o meu canal. Meu link de Twitch, Instagram, tá tudo no link da bio aqui. Caso você se interesse, é só me mandar mensagem por lá, caso você queira falar comigo, e é isso. Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre algumas situações que ocorrem na minha mesa, perguntas que chegam pra mim, enfim, eu vou desenrolar durante esse vídeo, porque eu tenho algumas outras coisinhas pra falar. Bom, existe uma certa frequência de perguntas voltadas para o amoroso, mais do que era suposto existir. As pessoas, elas se interessam muito e é comum as pessoas virem a cartomantes perguntarem sobre relacionamento, sobre o âmbito amoroso em geral. E é uma coisa que eu reparo e eu sei o quanto é difícil a gente lidar quando a gente ouve da cartomante falar, por exemplo, vocês não têm caminho juntos, ou que o sentimento de tal pessoa não corresponde ao teu sentimento. Então, eu acho que é interessante você só perguntar aquilo que você está disposta a ouvir, sabe? Porque existe muito essa questão de eu queria saber se eu tenho um caminho com tal pessoa. O que é esse ter caminho pra você? Sabe? E se o caminho de vocês, se vocês tiverem realmente caminhos, e se for daqui a tipo 10 anos, depois de vocês passarem por outras pessoas, por outros relacionamentos, com mais experiência, com mais maturidade pra lidar um com o outro, vai ser a mesma coisa? Então, assim, façam perguntas que você possa aproveitar hoje. Quais são as consequências de eu permanecer nessa relação? Quais são as consequências de eu desistir dessa relação? Sabe? O que eu posso fazer pro agora? Sabe? Consequências dos meus atos. Lembrando, isso só tá sendo uma forma de você se orientar, porque não adianta nada falar, olha, não tem caminhos, e você ficar triste, ou sei lá, falar que tem caminhos e você criar uma grande expectativa. Isso vale pra qualquer área, tá, gente? Eu tô falando mais com essa questão amorosa porque é o que mais chega na mesa de toda cartomante. Questões amorosas, a gente lida com isso o dia inteiro. Então, uma coisa que é uma dica que eu dou pra vocês aproveitarem melhor o dinheiro de vocês numa tiragem, pra que isso não fique uma coisa repetitiva e vocês ouçam coisas que vocês não querem ouvir. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o futuro, ele é mutável. O futuro, ele muda o tempo todo. Então não adianta você querer dominar tudo, porque o futuro é imprevisível o tempo todo. A gente vê nas cartas o que está baseado na energia do agora. Então, se a energia do agora é uma energia caótica, de briga, de desentendimento, e você for tirar tarô no calor do momento, sei lá, acabou de ser demitido, você pegou pra tirar tarô pra saber se você vai ser recontratado ou se você vai precisar seguir sua vida, enfim. Você entende que as energias, elas estão tão densas que o tarô, ele só vai captar coisas ruins? Ou essa energia densa vai só isso que vai penetrar? Então, assim, evitem tirar tarô em momentos de ansiedade. Eu sei que é difícil, eu também sou uma pessoa ansiosa, eu tiro tarô pra tudo e pra nada. Então eu compreendo quando a gente tá tão ansiosa que a gente só quer uma resposta de algo falando que vai dar tudo certo, alguém falando que vai dar tudo, que tá tudo bem e que as coisas, elas permanecerão tudo bem. Só que cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que isso pode te ajudar muito, isso pode te prejudicar muito, porque você se torna dependente das respostas que o tarô te dá, como por exemplo, eu tenho um consulente que pra tudo elas faziam perguntas pro tarô. Isso é muito benéfico pra mim, eu trabalho com isso, gente, eu lucro com isso, mas pra elas, não. Isso não é benéfico, porque você fica dependente
da ferramenta. O tarô, ele só tá aqui, gente, pra dar um direcionamento. E não pra vocês serem independentes daquilo. Sabe? Como se eu preciso soltar um peido e eu preciso perguntar pro tarô. Não, não é sobre isso. Vivam a vida de vocês. A gente tá aqui pra errar, pra aprender com os nossos erros, errar de novo, errar de novo, errar de novo. O tarô, ele não vai mostrar nada do que a gente não saiba. Então, assim, se atentem a esses tipos de situação também. Será que eu tô aproveitando o tarô como uma coisa benéfica? Ou isso só é uma ferramenta que eu tô viciada só pra uma questão de mais aprovação dos meus atos do que realmente me ajudar? Eu ouço o tarô? Eu ouço o que ele tá querendo me dizer? Ou é só... eu só pego, ouço o que eu quero ouvir e descarto o resto? Então, assim, apliquem as coisas que vocês fazem, o que vocês perguntam na mesa. Isso vai mudar a vivência de vocês com o baralho, a vivência de vocês com a vida até, sabe? É uma coisa, é muito louco, assim. Eu sou cartomante, eu tiro pra mim mesma, mas eu sinto que às vezes eu também fico nesse looping, sabe? Tirando cartas sobre uma situação que eu já vi. E, por exemplo, isso muda quando eu tô muito esperançosa por algo. Isso muda. Eu tenho a minha cartomante também, que eu tiro com ela bem de vez em quando. É minha cartomante de confiança. Por quê que eu faço isso? Porque quando eu sinto que eu tô muito ansiosa, tirando muito sobre uma situação com o baralho, e aparecem coisas desconexas com a realidade, eu falo, ok, isso não tá certo. É a minha energia que eu tô colocando aqui. Não é a energia do outro. Não é sobre como o outro se sente. Porque se o outro tá me tratando mal, como é que aqui no baralho tá aparecendo um 2 de copas? Se o outro tá sendo extremamente grosso comigo, por que aqui no baralho ele tá sendo representado pelo rei de copas? Sabe? E aí existem coisas que a gente pode começar a investigar em relação a isso. Se essa pessoa, ela tá mastigando os sentimentos dela, né? Internizando os sentimentos dela, e é mais comum do que vocês imaginam. A pessoa sente, mas ela não consegue expor pra você, e aí você fica vivendo uma relação à base de tarô. Os sentimentos dele por mim, ele te ama, só que ele te trata mal, ele não te procura, ele não fala com você. E aí? Do que vale esse amor? Se essa pessoa ela não consegue externizar isso. Inclusive, fica um adendo. Se você é assim, externize seu amor. É importante para as pessoas. Outra coisa que eu acho muito interessante falar aqui é sobre trabalhos espirituais. Muita gente me procura para saber se eu faço trabalhos espirituais, em qual linhagem eu faço. Gente, trabalho espiritual não é algo simples de se fazer. Não é como se fosse um fast food que você encomenda e é isso. Tá entregue. Se for fácil demais, suspeita. Por que eu tô falando isso? Porque vocês às vezes podem acabar até caindo em golpes, o que é muito comum hoje em dia. Nessa era tecnológica que é tudo muito fácil, né? Tem uma facilidade de cartomantes, enfim, sacerdotes que vendem esse tipo de serviço. Só que vocês não sabem com que vocês estão lidando, então estudem antes, estudem sobre a magia. Vocês não precisam fazer, vocês podem entregar na mão da magista, mas estudem para saber o que está acontecendo ali, qual é o fundamento, o que está por trás. Perguntem, questionem, é um direito de vocês saber o que vai acontecer, quais serão as consequências, quais serão os efeitos esperados, porque magia ela não tem prazo de validade, ela não tem garantia. Você faz, torce para dar certo, acredita na mão do magista,
bota fé naquilo ali e é isso. Entrega. Então, assim, se atentem a essas questões, para que vocês não acabem se frustrando com um resultado que era para ser, mas não foi como foi planejado, ou não foi, porque pode acontecer, de simplesmente não dar resultado. Então se atentem a isso, tá? Cuidado. Quando vocês pedem trabalhos espirituais, vocês alteram toda uma questão de livre-arbítrio também, né? Então o livre-arbítrio ele é interessante, porque é simplesmente você não mexendo em nada. Você tá deixando a pessoa livre, e isso é lindo. Então se atentem a isso, tá? Cuidado. Inclusive hoje em dia é muito comum isso. Quero um feitiço de amarração amorosa ou obsessão amorosa. E aí, tá, a pessoa faz e aí depois, sei lá, isso faz efeito depois de um tempo. E aí você já tá com uma outra pessoa e você não quer mais aquela... Aí você vai e paga pra desfazer. Vocês estão entendendo que o quão problemático é esse looping de feitiço? Aí você pega e faz pra outro. Eu sei disso porque eu tô nesse meio e eu sei que vocês fazem isso. Se atentem a isso, gente. Cuidem da energia de vocês. Pra que vocês não façam coisas que vocês não sabem, vocês estão nem fazendo. Vocês não sabem nem pra que é. Entendeu? E outra coisa que eu gostaria de falar aqui, deixar claro, que muita gente chega na minha mesa perguntando: gente, adoçamento não traz ninguém de volta. Amarração amorosa não traz ninguém de volta. Isso só são nomenclaturas, mas assim, não traz ninguém de volta. Tá? O que acontece é que espíritos manipulam aquela energia para que a pessoa retorne para você ou fique mais doce com você. Enfim, é um assunto difícil de adentrar, porque são muitas camadas. Muitas camadas mesmo. Tá bom? Então, acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu devo gravar um vídeo sobre arcanos maiores do tarô. Vou lançar aqui. Pretendo continuar gravando esses vídeos mais bate-papo, uma coisa meio conversa aberta com vocês, para falar também sobre tarô, sobre cartomancia. Espero continuar com esse rito aqui. Eu tô gravando hoje pela minha webcam, pelo meu computador. Não sei como que isso aqui vai ficar. Eu normalmente gravo pelo celular. Eu espero que a qualidade melhore, porque essa câmera ela é boa. Pelo menos ninguém na live nunca reclamou. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, caso você tenha assistido. Gratidão. Um beijo. Tudo de bom.